Ora viva, cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar o Jornal da Noite. O Cernic, tanto no Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula, reafirma o seu compromisso, aliás, comprometimento, em continuar ativo no esclarecimento de casos criminais que o gráfico persista intenso ao nível da província. O crime organizado com particular destaque para raptos, assaltos, assassinatos e tráfico de droga são os que mais preocupam o Cernic, que trabalha em coordenação com a polícia para o esclarecimento. Estamos, neste momento, atentos à criminalidade organizada, atinente ao tráfico de droga. Podemos dizer que, no decurso do ano passado, procedemos à detenção de 12 indivíduos relacionados com o tráfico de droga. Tivemos registro de 9 casos e incineramos acima de 1000 quilos de droga. É um dado que nos satisfaz, atendendo à dimensão da província, a natureza geográfica dos pontos. É um resultado que nos satisfaz. O gráfico de casos criminais continua ativo. É por essa razão que o Cernic assegura estar em prontidão para dar resposta ao crime. Temos que imprimir uma nova dinâmica. O ano está a começar, os colegas estão a trabalhar, estamos a introduzir novas metodologias para o rápido esclarecimento e também verificamos nos últimos dias a situação dos homens katana em alguns bairros da cidade. O trabalho foi feito em colaboração, obviamente, com a Polícia da República de Moçambique. Neste momento, estamos já com 6 detidos, estamos a fazer o trabalho. Portanto, atendendo aquilo que está, as condições que nós temos, conseguimos dar resposta ao crime na província de Nampula. Doutor, em termos de dados numéricos, em que horizonte estamos? Refere-se a casos criminais. No ano passado, no ano passado registramos um total de 7.952 processos. Portanto, nós temos uma fasquia de esclarecimento de 67% deste número. Os processos foram esclarecidos. Em 2022, a instituição completou 5 anos desde sua criação e o diretor traz a fotografia em termos da sua contribuição na redução de casos criminais. A leitura que fazemos durante 5 anos é que crescemos. O nível de esclarecimentos que o Cernic, a nível da província de Nampula, tem registrado, sabemos que devemos fazer mais. O Cernic pede a maior colaboração da sociedade através de denúncia de diversos fenômenos do horizonte criminal. O Conselho dos Serviços Provinciais da Representação do Estado de Nampula acaba de entregar 3 viaturas ao Serviço Provincial de Justiça e Trabalho, com o objetivo de continuar com o processo de melhoria da qualidade à prestação de serviços aos cidadãos. Estas viaturas foram entregues ao Serviço Provincial de Justiça e Trabalho em Nampula pelo secretário do Estado da província, que pediu o uso racional dos meios. Segundo o diretor do Serviço Provincial da Justiça e Trabalho nesta parcela do país, a providência dos meios circulantes veio de igual modo agilizar o processo de prestação de serviços ao cidadão através de resolução de litígios em tempo recorde. Para nós, como setor da Justiça e Trabalho, é uma mais-valia, uma vez que vai garantir aquilo que é o trabalho, aquilo que é a flexibilidade em termos de movimentação dos nossos técnicos, não só, mas todo aquele pessoal que trabalha no setor do trabalho. É importante referir que a província de Nampula conta com 23 distritos e ter mais meios. Esses não são os primeiros, já é o segundo lote que estamos a receber a nível do setor do trabalho. Portanto, para nós, como setor do trabalho, é mais-valia. Vamos fazer com que o trabalho que é necessário realizar lá no terreno, principalmente naqueles sítios longínquos, os nossos colegas sejam presentes, de modo que
aqueles são os objetivos do setor sejam alcançados. De acordo com Cachimo Raul, as viaturas já têm o seu destino. Um Nissan Heartboard que será feito ao Departamento de Trabalho e Segurança Social, uma Mahindra para o diretor de CEMAL, Centro de Mediação e Arbitragem Laboral, e a terceira viatura Mahindra também para o delegado da Inspeção Geral de Trabalho na delegação de Nampula. O secretário de Estado da província de Nampula manifestou-se insatisfeito perante a atitude da empresa Nacala Logistics, que priorizou a reposição da linha férrea destruída pelas chuvas que se fizeram sentir no último fim de semana no posto administrativo de Namina e Micobur, em detrimento de garantir assistência às famílias que viram as suas habitações destruídas e perderam todos os seus haveres em consequência da situação. Matt Gondola, que falava à comunicação social momentos depois de visitar o local e ter recebido explicações sobre o trabalho realizado para garantir a reposição da linha, manifestou o seu desagrado perante a postura assumida pela empresa Nacala Logistics, que correu para repor o funcionamento da linha, relegando para o plano secundário a assistência às 19 famílias que viram as suas habitações destruídas em consequência das águas das chuvas que chegaram a atingir cerca de 10 metros de altura. Nesta questão específica das comunidades, estivemos a dar a informação que nos dão é que cerca de 19 casas foram afetadas, e destas 19 casas há necessidade de uma resposta imediata, uma resposta tanto do ponto de vista de proteção, tanto habitação, bem como do ponto de vista de assistência alimentar, porque dentro deste processo de danificação acabaram ficando sem os seus mantimentos. Nas 19 casas contabilizadas são cerca de 83 pessoas, inclui crianças, o que significa que é preciso reforçar os cuidados da nossa parte. Como governo, ao analisarmos a situação com a empresa, colocamos a empresa o nosso desconforto em relação à metodologia de trabalho e, sobretudo, a resposta que foi dada nesta componente humanitária. Pensamos nós que, naturalmente, a prioridade nestas situações tem que ser para as pessoas. Primeiro, dar assistência humanitária e depois podemos fazer a reposição da linha, etc. No entanto, passados 5 dias, as famílias afetadas continuam ao relento e a implorarem por assistência alimentar e abrigo, que nunca chega por parte da empresa Nacala Logistics, que, de acordo com as suas palavras, é a única responsável pelo sucedido ao construir uma vala de drenagem que originou o desvio do curso normal das águas que passam por aquele local. Quem provocou é a CLN, que fez essa vala dele. É por causa da vala. Ok, 5 dias depois do acontecido, vocês receberam algum apoio por parte da CLN? Não recebemos nada. E como é que vocês estão a viver? Estamos a viver acerca das casas vizinhos, familiares que estão em estandes, trazendo mandioca seca, nos oferecer e a dormirmos de uma maneira assim. É culpado é CLTM. Diz que a CDM é culpada. Por quê? Ele é culpado porque acabou esse manivela aí. Então a água que vinha lá em cima, toda a água entrava ali. Agora aquele barroco ali, como é pequeno, a água não estava a entrar bem. Então depois ficou cheio até aquela linha férrea ali. Caiu. A minha casa caiu, perdi todas as coisas que estavam dentro. Até essas roupas que eu usei, é meu tio onde casei, é que me ofereceu-me. O culpado é a CLN. Por que diz isso? Porque ele fez uma vala e aquela vala, depois quando fizeram aquela vala, e vem muita água. E ali começou, quando começou a chover, já começou a passar aquela água. E aquela água, já como o buraco era pequeno, e aquele buraco já lá tinha lixo. Então aqueles lixos fecharam aquela coisa, aquele buraco. E começou a água a subir para este lado. Na verdade eu perdi muita coisa, minhas roupas, totalmente também coisa. Área de comida também, como tinha aqui 3 sacos de coisa, de seca. Tinha aqui também um saco de milho, tinha aqui 25 quilos de coisa, de farinha também.
E perdi muita coisa, pratos, banheira da minha criança também, e roupa da minha mulher, roupa dos meus filhos, roupa também de coisa de esses meus sobrinhos também, perdi. Muito bem. E até hoje, recebeu algum apoio para da CLN? Não, normalmente ainda não recebemos nada, mas sim, recebemos apoio por eles já apareceram, falar, depois dali mas ainda não recebemos comida para comer. E como é que vocês vivem? Totalmente, eu estou numa casa assim, como aqui não há família, sempre eu sou de Mecubur. Então, ali eu pedi um mano aí, para coisa me emprestar uma casa, mas essa casa a gente também estou dormindo na varanda, porque eu estou dormindo dentro. Eu que estou dormindo fora, mas sem nada, sem comer nada, é para ele me ajudar um pouco. É assim mesmo. O chefe do posto administrativo de Namina lamentou a atitude da empresa Nacala Logistic e referiu que a conduta daquela concessionária tem sido muito contestada pela população e, sobretudo, por aquelas famílias acomodadas nos centros de reassentamento devido ao incumprimento de promessas feitas no âmbito do processo de transferência. Este episódio originou através de alguma treinagem que teria feito a entidade da ferrovia, pois que aquela treinagem fez a acumulação da água que vem do bairro numa distância de 500 metros, cuja aquela água foi se concentrando e logo veio encontrar a manilha feita em 1933, já que ultimamente, embora que o rio que não cresce, mas já não suportou aquela manilha e automaticamente aquela água foi subindo até atingir um nível da linha férrea, já que aproximadamente são 10 metros. Então, dos 10 metros, vendo o nível também das residências, das casas, já foi afetar aquelas casas feitas com material precário. E dos 5 dias já não vimos em concreto o que a estrutura da ferrovia devia executar em termos de assistência aos afetados. Entretanto, o secretário de Estado da província de Nampula recomendou à empresa Nacala Logistic, no sentido de, no mais curto espaço de tempo, criar condições de logística e acomodação para garantir a assistência das 19 famílias afetadas por aquela situação e que se encontram neste momento ao relento e sem qualquer tipo de apoio. A empresa Nacala Logistic diz que a prioridade será a reposição da linha destruída para as chuvas, com vista a garantir a circulação de comboios naquela importante ferrovia que garante, sobretudo, o escoamento do carvão mineral da mina de Moatize à terminal de Nacala Velha. Em consequência da paralisação de pouco menos de 4 dias, a empresa, no entanto, acumulou prejuízos na ordem de pouco menos de $300 norte-americanos. O gerente interino da Brigada de Manutenção da Via Permanente, que revelou o facto que esta quarta-feira a Comunicação Social, explicou que a prioridade na realização de trabalhos de reposição da ferrovia visava igualmente garantir a segurança das famílias face às chuvas que continuam a cair com alguma intensidade naquela região da província de Nampula. Primeiro, repor a via fazia parte também de evitar outros danos à comunidade, né? Se não tivéssemos feito isso, e até segundo o registro que nós fizemos localmente, teríamos outros danos. Então, garantir que o fluxo de água continuasse a circular pela ferrovia e pela rodovia lá adjacente iria evitar que mais danos ocorressem. Obviamente, tivemos algum atraso na execução das atividades por conta das chuvas que não paravam. Ou seja, tivemos períodos de chuva entre 3 e 6 horas. Quando isso ocorresse, nós parávamos, né? E assim que cessassem, retomávamos os trabalhos. Então, garantido que este problema não voltará a acontecer nestes dias e a comunidade está segura em relação, portanto, a esse escoamento, a nossa equipe de relacionamento com as comunidades vai proceder com os passos subsequentes. É um processo que envolve mais áreas, né? Os suprimentos, a avaliação de custos, para poder se atender de forma efetiva. Questionado sobre o atraso na disponibilização da assistência às famílias que, em consequência da situação, perderam as suas habitações e todos os seus haveres, o nosso entrevistado explicou que a componente de logística passa por um processo que deve ser dirimido pelas instâncias ao mais alto nível da empresa. Não foi falta de sensibilidade, mas observamos que temos uma oportunidade de melhoria, né? Porque já atendemos situações semelhantes em Quamba, tomaram conhecimento que temos um acidente lá. E
portanto, impactou também a comunidade, mas seguimos o processo e estamos vindo a resolver. Agora, o ponto de atenção que até recebemos do governo é o tempo de atendimento. Isso vamos levar à nossa liderança para avaliarmos o fluxo de atendimento. Entretanto, e com vista a garantir que situações do género não venham a suscitar-se devido às chuvas que caem com alguma intensidade, a empresa posicionou brigadas de manutenção para monitorar o estado da ferrovia. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUS, está preocupada com aquilo que classifica de intolerância política relacionada com a alegada perseguição de quadros do seu partido. O presidente daquele movimento considera igualmente o ato de atentado à democracia. Segundo Mário Albino, que falava esta quarta-feira aos órgãos de comunicação social, os casos aconteceram sucessivamente nos distritos de Dondo, em Sofala, Mucuba, na Zambésia, e na cidade de Lixinga, província do Niassa. Nós tivemos colegas em Lixinga no mês passado, que alguns secretários da Frelimo diziam que não reconheciam que existia um partido de nome MUS. E a nossa direção correu para lá, desbloqueou a situação. Tivemos o mesmo problema no Gurue, a Assembleia Municipal Local pronunciou sem sessão de que devia mandar a PIR para destruir a sede do AMUS, que está lá no fundo. Isso estamos a falar da Zambésia, no Gurue. Mandamos a Comissão Central, foi para lá, distribuiu as cartas, está tomada da atenção, que nós somos um partido, como qualquer partido, estamos oficialmente registrados. De acordo com este dirigente político, a situação poderá ter reflexos negativos na mobilização de membros para o seu partido. Mais do que uma ameaça, Mauro Albino diz que vai recorrer aos órgãos da administração da justiça. De facto, contribui. Como sabe, imagina que alguns foram atormentados no Curue. Tivemos que correr para lá, são meios. Alguns foram atormentados no Niassa. E há um pouco deste assunto em Chope em Sofala. Alguns colegas em Chope nos questionaram isso. Então, este processo de amolestar os nossos quadros é exatamente para eles abandonar o partido. Isso afeta severamente, portanto, o correto do partido. E se nós falamos de democracia, dizemos nós que estamos num Estado soberano, independente, democrático e de direito social, né? Estamos a falar isto num conjunto muito mais democrático. Então, a democracia sem tolerância política não funciona. A tolerância é constituída de intimidações, constituída de ameaças e desinformações. Então, não ajuda. Por isso, é importante que este processo pare. Mas também este processo é acompanhado de todos os males, como dizemos aqui. A situação, nós concordamos que é importante o sistema digital. Para o ano político 2022, a ação do Movimento Unido para a Salvação Integral vai dedicar sinergias na reativação dos órgãos de base, como forma de preparar os próximos pleitos eleitorais. Politicamente falando, nós estamos organizados. Vocês agora podem disseminar um grupo pequeno de acordo às orientações sobre a prevenção, portanto, da doença. As bases estão preparadas. Dizer que as eleições autárquicas estão preparadas, estamos a preparar. E o que estamos atendo agora portanto, arranque de tomada de posse das, portanto, comissões provinciais, distritais de cidade, para falar sobre a atualização. E nós começarmos a nos familiarizar aquilo em torno, portanto, da lei eleitoral. Aos seus membros, Mário Albino apelou ao espírito de companheirismo para obter resultados promissores nos processos eleitorais. Termina assim o Jornal da Noite. Graças pela audiência dispensada, a continuação de uma noite feliz, a companhia da Hack TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah. Fique bem.